Corpo de Bombeiros e Defesa Civil divulgam dados sobre campanha contra queimadas. O aumento das ocorrências tem crescido a cada ano. A população de Marabá ainda sofre os transtornos causados pela chuva. Moradores do residencial Tocantins ficam ilhados após o alagamento. Pará amarga mais um lamentável recorde. Cresce o número de roubo de motos no estado. Eu sou Angélica Freitas. Eu sou o Anderson Chamon e está no ar o Correio Notícias desta sexta-feira. Boa noite. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil divulgaram dados sobre a campanha contra queimadas. Segundo as informações, os números desse tipo de ocorrência têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. A Operação Queimadas começou dia 1º de julho e foi encerrada dia 31 de outubro. Foram 120 dias de intensos trabalhos, não apenas de combate aos focos de incêndio, mas também de conscientização da população sobre os riscos do fogo. Os números chamam a atenção para o aumento de queimadas em áreas de floresta. Segundo os dados, no mês de julho foram 72 ocorrências, a maioria delas no bairro Jardim Canadá. Em agosto, foram 60. O bairro mais atingido foi o Rio Verde. No mês de setembro, foram 38 registros, a maior parte deles no W Torres. E em outubro, foram 13 focos de incêndio. O Jardim Canadá, mais uma vez, registrou o maior número de ocorrências. Ao todo, foram 186 focos de incêndio em áreas de floresta em 4 meses de trabalho. Um número que supera em muito os 126 focos registrados no ano passado. A gente leva a questão também da questão climática, né? Isso é um fator com certeza preponderante nessa questão, mas também eu quero levar em conta também a atuação, ou seja, nós estamos mais atuantes. Então, por nós estarmos mais atuantes, consequentemente aumenta o número estatístico, né, que são geradas essas ocorrências. Saliento a importância da conscientização da população para essa questão, evitar ali aquele tipo de queimada, né, no quintal, alguma coisa assim, que aparentemente parece ser uma coisa simples, mas que quando foge do controle se torna um incêndio que gera danos ambientais e problemas de saúde para a população. Todo o trabalho de combate ao fogo e conscientização foi desenvolvido em parceria entre Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Hoje, o órgão conta com pelo menos 10 agentes que estão preparados para atuar junto aos militares. E a Defesa Civil e o nosso governo, em nome do nosso prefeito, tem a preocupação, montar uma brigada contra os incêndios, né, dentro do nosso município. E a Defesa Civil, com toda essa equipe pronta, que ela foi treinada para fazer atender esse tipo de evento. E sim a parceria com os bombeiros, que os bombeiros já estamos com um ano trabalhando em parceria, a água, o fogo, juntos. Foi um trabalho que deu certo, na verdade. E hoje a gente está encerrando 4 meses de brigada contra os incêndios e com certeza foi positivo, né? Nós não tivemos nenhum desastre de fogo que viesse alguém perder suas casas ou um fogo exagerado que não tivesse controle. Todos eles foram controlados e hoje encerra e já estamos partindo para outra missão, que é a questão do inverno, né? Infelizmente, o Pará também tem se destacado negativamente em mais um índice. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cresceu significativamente o número de roubos de moto no estado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Pará. O aumento foi de 21,2% nesse tipo de ocorrência nos últimos 9 meses. No primeiro semestre de 2017, foram registrados cerca de 644 furtos de moto somente na região metropolitana de Belém, contra 427 em 2016. Chega aí um crescimento de 34% em todo o Pará. Este mototaxista já teve a moto roubada, nunca conseguiu recuperar o veículo. Estava no mato, nós estávamos caçando, aí nós chegamos na beira da BR, aí os caras estavam esperando, aí meteram a arma na gente e tomaram a moto. Me bateram bastante, né, também. Aí entregamos o veículo, né. O Léo também é mototaxista, acabou entrando para esta estatística. Eu não fiz nada, só fui fazer o boletim de ocorrência. Conseguiu de novo a moto? Consegui. Conseguiu recuperar? Consegui recuperar. A polícia orienta, é importante denunciar. Eu já aconselho a pessoa que fizer essa denúncia fazer toda a descrição, seja o endereço do imóvel, número da casa, cor da casa. Se for denunciar alguma pessoa, que coloque todas as características físicas dele, se possui tatuagem ou não, enfim. E após essa denúncia chegar,
nessa central será enviada para cá, tanto para mim quanto para o delegado da Polícia Civil. E após isso nós verificaremos se a denúncia procede ou não. E ainda falando sobre motos, um alerta sobre segurança. Em Morada Nova, condutores de motocicletas transitam tranquilamente sem capacete e muitas vezes com crianças sem se importar com a fiscalização. Morada Nova, por ser um bairro bastante afastado do centro de Marabá, ninguém parece se importar ao andar irregular, principalmente os condutores de motocicletas. A ausência dos órgãos fiscalizadores faz com que a irregularidade pareça ser uma coisa normal. Por exemplo, esse condutor que passa com a motocicleta por cima do canteiro central, ainda com uma criança sentada no tanque e sem capacete. Se bem que o difícil é encontrar alguém usando capacete por aqui. Quem se depara periodicamente com blitz do DMTU, Detran e demais órgãos fiscalizadores no centro de Marabá, pensa até que Morada Nova é uma outra cidade em um outro estado. Como informamos ontem, na manhã dessa sexta-feira, um protesto marcou as reivindicações contra as reformas na lei trabalhista, que entram em vigor a partir de amanhã. Vários trabalhadores e estudantes se reuniram na manhã desta sexta-feira para realizar uma manifestação na Nova Marabá. A concentração foi por volta de 8 horas da manhã. O principal objetivo é lutar contra a nova lei trabalhista. Para ir contra a decisão da nova lei trabalhista que entra em vigor amanhã, dia 11, neste sábado, está sendo feita uma manifestação a nível nacional. E aqui em Marabá não seria diferente. Vários trabalhadores se reuniram para fazer uma manifestação contra esta nova lei. Hoje é um dia nacional de luta em todo o Brasil contra a reforma trabalhista que entra em vigor amanhã. Infelizmente nós fomos contra, mas ela passou no Congresso e no Senado e entra em vigor a partir de amanhã. Um dos principais motivos dessa manifestação é justamente a retirada de alguns direitos dos trabalhadores. As férias agora, a partir de amanhã, poderão ser divididas até em 3 vezes pelo empresário ou pela empresa onde você trabalha. As horas itinerantes, elas são legais, ou seja, a empresa pode contratar para a pessoa trabalhar por 4 horas, 3 horas, ela não tem direito a nada mais. A pessoa que está grávida ou é lactante, ela tendo um documento do médico do trabalho da empresa, ela pode trabalhar em situações insalubres, entre tantos outros. Outra coisa que vai impactar na vida dos trabalhadores é o sábado e o domingo, principalmente aqueles que trabalham na saúde. O sábado e o domingo era pago como 100% ou 2 dias de folga. Hoje ele não é mais, a partir de amanhã ele não é mais assim. Ele é um dia normal de trabalho. Então nós vamos ter perdas absurdas. No próximo bloco você confere. População de Itupiranga começa a sofrer as consequências do bloqueio na rodovia provocado por pescadores. Em Itupiranga, a população começa a sofrer as consequências do protesto realizado por pescadores, bancos sem dinheiro e estabelecimentos sem abastecimento, em função do bloqueio da rodovia. Desde o dia 8 de novembro está sendo realizada uma manifestação no trecho que dá ligação entre Marabá e Itupiranga. Pescadores e familiares se reuniram para lutar por seus direitos. O direito de receber o seguro-defeso. Já são 3 dias de manifestações dos pescadores de Nova Pixuna, Itupiranga e também Marabá. Cerca de 5.000 famílias estão sendo prejudicadas por não receber até o momento o seguro-defeso. Durante 8 meses, esses pescadores exercem a profissão. Durante 4 meses é obrigatório a parada da pesca e por isso eles deveriam receber esse seguro-defeso. A gente vive da pesca, quando chega esse período a pesca está fechada, então a gente não tem como pescar. Se a gente for pescar, o material da gente é preso, a fiscalização no rio chega a pegar a gente pode ser multado, perde motor, perde canoa, o seguro-desemprego não saiu. Segundo informações, há pescadores que já têm 2 anos que não recebem esse direito. Muitos deles dependem exclusivamente da pesca. E como durante 4 meses não podem exercer a profissão e sem ter nenhuma outra renda ou atuação, fica ainda mais complicado para se manter.
É para ninguém passar, porque até ontem a gente liberou 2 vezes por dia, né? 11 horas e 6 horas. Mas não adiantou nada, não tivemos presença de ninguém para nos ajudar até agora. Durante toda a manifestação, esteve presente a Polícia Rodoviária Federal para tentar acalmar os ânimos e controlar o trânsito. No entanto, para quem precisava chegar ao seu destino final e não conseguia passar, se sentem bastante prejudicados. Atrapalha e muito, minha filha, que a gente vem vexado. Essa mulher, 2 mulheres ali vêm com criança doente, aí chega, dá um trabalho desse para a gente atravessar. Dá trabalho demais. E a senhora já tem que carregar todo esse peso? Tem que levar para outro carro. Esta semana, o Conjove, Conselho do Jovem Empresário de Marabá, anunciou as mudanças da entidade para os próximos anos. Uma solenidade no próximo dia 22 de novembro, na sede da Associação Comercial de Marabá, marcará a posse da nova diretoria do Conselho. O atual presidente Caetano Neto foi reeleito para o biênio 2018 e 2019, com alterações no restante da diretoria. Os novos vice-presidentes são Ciro Cazu Alves Tida e Emerson Rocha, respectivamente. A relação completa da nova diretoria você confere em primeira mão no portal Correio de Carajás. Em Parauapebas, profissionais da saúde participaram de debates sobre suicídio e automutilação na adolescência. O evento foi realizado no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPA. Com o tema Adolescência, Suicídio e Automutilação, os profissionais da saúde, assistência social e educação participaram de um debate que teve como objetivo alertar a sociedade para essa problemática que tem aumentado significativamente nos últimos anos. Em Parauapebas não é diferente, mas de acordo com o psicólogo Wagner Caldeira, hoje existe dificuldade até em reunir estatísticas sobre o problema, já que na maioria dos casos as mortes não são registradas como suicídio. Olha, os dados oficiais eles são muito escassos porque as notificações de suicídio e automutilação elas são poucas, porque quando alguém morre por suicídio, ele nunca é notificado como suicídio mesmo, né? Então a gente tem feito um trabalho com os profissionais de saúde para que quando chegue uma tentativa de suicídio ou um suicídio de fato, eles notifiquem como suicídio, não como envenenamento, ou acidente, ou morte por arma, né? Então a gente precisa dessas notificações até para a gente prevenir isso. Tarsila só tem 16 anos e participou do debate representando os adolescentes. Para a jovem, o preconceito ainda é um grande problema para que o adolescente se encoraje a pedir ajuda. Na verdade, infelizmente, o que eu percebo muito quando eu entro nesse campo das conversas com os meus amigos e com colegas de escola e de curso, é que ainda há muito preconceito de parte da sociedade, infelizmente, alguns grupos tipo assim, na hora que você fala que você vai a um psicólogo, as pessoas te olham de cima a baixo, como se você fosse louca e pedissem já uma camisa de força, como se já te desse um atestado de loucura. De acordo com dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tenta se matar em todo o mundo. O Brasil aparece em 8º lugar em maior número de suicídios. Além disso, as taxas de suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos aumentaram 40% e na faixa etária de 15 a 19 anos, 33%. Aliado a tudo isso, observa-se um crescente aumento de adolescentes e jovens que apresentam um comportamento denominado de autolesão. Segundo a psiquiatra a doutora Mara Menegaso, o transtorno pode ser um indicativo de um futuro caso de suicídio. Autolesão, na verdade, é uma denominação a pessoas ou indivíduos que se automachucam, né, de forma intencional. Principalmente na adolescência, o bullying é muito comum, né, como causador desse fenômeno nos adolescentes. Situações em que os adolescentes não conseguem lidar com níveis de estresses elevados, dificuldade em controlar os impulsos também, situações de abuso físico, psicológico e sexual também é outro fator. Um outro fator também importante são famílias desestruturadas e disfuncionais.
E algumas patologias na área da psiquiatria também podem contribuir e são muito relacionados com esse tipo de comportamento. Em Marabá, a população ainda amarga os impactos das fortes chuvas. No residencial Tocantins, em Morada Nova, a população ficou ilhada por conta do alagamento. Todos os anos, a mesma cena se repete no residencial Tiradentes. Essa parte do bairro fica toda assim. Para sair de casa, tem que primeiro meter o pé na lama. Nada tem melhor aqui para nós aqui neste lugar. Nós ficamos só esperando, só a promessa desse povo, né? Mas ninguém parece aqui para fazer nada. E para passar aí, como é que é agora? Eu acho que nós vamos ter que usar canoa esse ano, porque agora que tá mais feio ainda, que eles mexeram aqui, jogaram um aterro, esse aterro tamparam o lugar que a água descia. E a água vem da fazenda e aí fica mais uma chuva alaga para dentro das casas, tudinho aqui dentro. E também um dos fatores perigosos é a questão das crianças, né? É verdade, as crianças e também sobre a dengue também, né, que já está entrando no inverno aí, a gente sabe que esse ano passado a dengue aqui foi atacada muitas pessoas aqui neste lugar aqui, né? Esse foi o resultado da chuva de ontem, várias casas ilhadas. As crianças não sabem o risco que correm se divertindo com tanta água por conta de um trabalho mal executado na época da construção do residencial pela empresa HF Engenharia. As fossas enchendo, né, que a gente não consegue nem sair para fora devido ao cheiro, então continua. Principalmente essa avenida, ela é assim, continua as crianças tomando banho nos esgotos, porque isso é esgoto, né? E a gente não sabe por onde correr, que a gente já foi na HF, Caixa Econômica, Prefeitura, a Prefeitura fez seu trabalho, mas a gente quer saber por que continua essa água. Sempre fala que é o esgoto, que é as fossas, que é a tribulação dos canos que está dando problema. Então a gente está aqui, os moradores, sou moradora dessa rua e pelo que eu estou vendo, todos vão mudar, porque a água está entrando dentro das casas e não tem condições de nós, morador, conviver aqui. Sim, tem 5 anos esse problema aqui dessa água aqui, né? Rapaz, procuramos todos os órgãos aqui, até agora nada, né? Nenhuma solução até agora, né? Hoje, os moradores que todos os meses pagam a mensalidade de suas casas acabam pagando também um preço muito alto com essa situação e sem saber a quem recorrer. Dignidade não tem idade. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada ontem pelo Ministério Público do Estado em Marabá e contou com a participação maciça dos maiores interessados no assunto, os idosos. A idade traz consigo experiência, mas também algumas limitações. E disso a dona Deusulira entende bem. A maioria é desprezado mesmo. Depende da condição. Mas sempre tem esse problema. Fica fora da sociedade, não tem mais condição, não passeia mais, não pode comer bom porque tudo faz mal, tudo faz mal. A comida do idoso é comida de cachorro, é a lavagem. Não pode comer comida oleosa, não pode comer comida que você sentiu sal, eu pelo menos eu digo. Quando eu vou comer, que eu sinto sal, eu estou botando água na comida, porque não posso comer comida que sente o gosto de sal. Mas não são só as complicações provocadas pela idade que dificultam a vida do idoso. A falta de acesso a serviços públicos essenciais, que poderiam facilitar inclusive o convívio social dessas pessoas, foi tema de uma audiência pública realizada ontem no auditório da Promotoria de Justiça de Marabá. Os trabalhos foram conduzidos pela promotora Lilian Viana Freire e o objetivo foi dar voz aos maiores interessados no assunto. A importância desse momento é, de fato, nós ouvirmos os idosos de Marabá, nós temos vários deles aqui hoje, ouvimos a rede de proteção também deste público, para então nós coletarmos os anseios, as necessidades, os problemas que afligem eles, que eles passam no dia a dia, para então nós podermos traçarmos uma linha de atuação da Promotoria de Justiça em relação à garantia de direitos desse público. De acordo com a secretária de Assistência Social do município, Nádia Lúcia Lima, um dos entraves para o trabalho junto ao idoso é a falta de informação sobre a rede de atendimento. Nós estamos planejando aquilo que falta e executando aquilo que existe, né? Nós temos fortalecido muito essa política na nossa gestão. Percebemos que a rede agora está funcionando. Ou, como não era divulgado os serviços, talvez as denúncias não chegavam. Mas apesar dos avanços apontados pela gestão municipal,
A promotoria aponta que esse é um público que só cresce e os investimentos na atenção aos idosos precisam ser intensificados. Houve certo um aumento, né, desse serviço que é ofertado, mas a nossa população em 30 anos ela aumentou 35%. Então essa política pública local ela não acompanha o crescimento da nossa população de idosos e nem a longevidade, que hoje os idosos de Marabá, de 30 anos para cá, eles também passaram a viver 10 anos a mais. Então, nós temos esse problema. Então, a política pública não acompanha. Então, nós precisamos, de fato, de implantação e implementação de novas políticas públicas e uma melhoria das políticas públicas já existentes, em especial na zona rural. Porque se nós temos dificuldade na zona urbana, essas políticas não chegam na zona rural. Segundo a promotoria, as maiores violações aos direitos da pessoa idosa são a falta de acesso a serviços de saúde prioritariamente, a violência praticada mesmo no âmbito familiar e a retenção de cartões de benefício. E você já deve ter ouvido falar, mas pouca gente conhece o Estatuto do Idoso. Entre os artigos que constam nessa lei, criada em 2003, há um que atribui ao Estado o dever de garantir proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas voltadas à pessoa idosa. A gente disse isso para a dona Deusolira. E sabe o que ela respondeu? Não sei se o governo sabe disso. O Correio Notícias dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Mais informações você acompanha no nosso portal Correio de Carajás e ao longo da nossa programação. O nosso muito obrigado pela sua audiência e a sua companhia. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite e até segunda-feira.